Vamos fazer o exercício 4, tá? Então, a primeira parte pede para obter a equação de estado da parte elétrica, né? Parte elétrica. Então, vamos sempre fazer um circuito do sistema completo, né? Para ver o que acontece com as transformações, né? Que aqui temos transformações, né? Então, essa parte elétrica e essa parte mecânica, né? Então, aqui temos a transformação eletromecânica, né? Da parte onde a corrente de indutor é transformada em força magnética, né? Essa relação a gente encontra nesse bipolo, né? Onde temos que força vai ser uma constante vezes a corrente, né? Nesse caso seria a corrente IL, tá? Então esse ganho a gente representa com esse amplificador, ok? Depois quando o bloco se desloca, as linhas de fluxo são alteradas, né? Com essa variação de linha de fluxo faz que a indutância dele tenha uma variação, né? Essa variação produz uma variação na tensão, né? Essa variação de tensão se traduz como se fosse uma fonte de tensão com polaridade inversa da fonte original, né? E essa estaria em série com o indutor, né? Essa a gente chama força contra-eletromotriz, que é uma tensão contrária à fonte e é devido à variação das linhas de fluxo pelo deslocamento da massa, certo? E a expressão matemática dessa tensão encontramos no segundo bipolo, né? Que a tensão vai ser uma constante vezes a velocidade do bloco, né? No nosso caso seria uma constante kb vezes velocidade do bloco 1, né? Velocidade 1, certo? Em toda a parte elétrica, escolhemos a variável de estado, a tensão do capacitor e a corrente no indutor, né? E a fonte são duas, né? A fonte seria a tensão externa e a força contra-eletromotriz UV. Então, teríamos duas fontes. Sim? Bom, no primeiro nó, no nó de tensão de capacitor, temos que a corrente 1 entra e sai a corrente capacitor e sai a corrente IL, né? Essa corrente indutor circula por aqui, né? Circula por aqui, não passa para o outro lado, por causa da autoimpedância desse amplificador, certo? Então, desenvolvemos cada corrente. A corrente 1 seria a fonte, o A menos a tensão de capacitor dividido por R1, igual, e C seria a capacitância vezes a derivada da tensão de capacitor, mais IL. IL seria a variável de estado, então não desenvolvo, né? Então a equação diferencial ficaria essa aqui, né? Equação diferencial. Depois aqui temos dois elementos, temos um resistor e temos um indutor. Para trabalhar esses dois elementos em série, a gente faz uma malha, né? Uma malha entre UC e terra, né? Passando por UV, né? Vai para a terra porque aqui temos um curto-circuito virtual, certo? Aqui nesse ponto não temos tensão, certo? É como se tivesse terra, né? Nesse ponto aqui a tensão é zero, né? Certo? Nesse ponto aqui a tensão é zero. Então temos a relação UC menos URL, UR2, desculpa, mais UE menos UL menos UV igual a zero, né? Então temos a relação, certo? Aí
desenvolvemos cada dos elementos. A gente não desenvolve o C porque é variável de estado, certo? Variável de estado. Então, o R2 seria IL vezes R2, certo? O L seria L vezes DIL dt e o V é fonte, né? Não desenvolvo. E chegamos a essa equação diferencial, tá? E, bom, teríamos as duas equações, né? Então, as duas equações montamos na forma x derivado igual a x mais b1, né? O x derivado é esse vector daqui, né? Fica duc dt, dil dt. O x fica uc e l, né? E o vector u seria ua uv, né? Então, preenchemos a primeira linha, que seria a primeira equação, certo? Derivada tensão de capacitor seria menos un CR1 veces UC, né? Menos 1 sobre C veces IL, certo? Mais 1 dividido por CR1 veces UA, né? Mais 0 vezes UV, né? E a segunda equação preencheria a segunda linha, né? DIL dt, DIL dt. Esse passo seria 1 vezes, né? UC vezes 1 dividido por L, né? Esse passo seria IL vezes menos 0,2 dividido por L, né? Aqui não tem o A e o V estariam multiplicados por 1 dividido por L, tá? Então essa seria a equação de entrada, sim? A equação de saída seria y1 e y2. Seria corrente de capacitor e tensão de indutor, né? Então y1, corrente capacitor, seria I1 menos IL, né? I1 menos IL. I1 menos IL dá IC, certo? Aí ficaria UA menos UC dividido por R1 menos IL. Tá? Então Y1 seria UA dividido por R1 menos UC dividido por R1 menos IL. Tá? Agora Y2 seria UL, né? UL posso escreverlo a partir dessa malha aqui, né? Dessa malha aqui. Então UL seria UC menos UR2 menos UV, né? Desenvolvendo cada termo, temos essa equação, tá? Observen que todos os termos da equação de saída pertencem ou a esse vector ou a esse vector, né? Na primeira equação temos o A, que pertence a esse vector, o C pertence ao vector x e L pertence ao vector x. Y2, o C pertence ao vector x e L corresponde a vector x, o B pertence ao vector U, né? Então, todos os termos da equação de saída estão incluídos em um desses vectores, tá? Então, agora temos que montar a forma y igual a cx mais du, né? Então, aí ficaria esse sistema matricial, tá bom? Onde a primeira linha é y1, ou seja, IC, e a segunda linha corresponde a UL, tensão de indutor, certo? Aí implemento essa equação na primeira linha e implemento a segunda equação nessa outra linha, tá? Agora, a funções de transferência, né? Desculpa, parte B, equação de estado para a parte mecânica, né? Com saída, força na massa 1 e velocidade na mola, tá? Bom, o elo aqui seria F igual a uma constante Kt vezes IL, tá? Bom, da parte mecânica temos esse circuito equivalente, né? Aqui temos FA, F1, F12, FV, F2 e FK, né? Então, no primeiro nó, no velocidade 1, está entrando força, está saindo FA, F1 e F12, né?
Entra a força e sai nessa força, né? Como F fonte, né, não desenvolvo o resto, né? FA seria velocidade 1 vezes BA, certo? A força 1 seria massa 1 vezes velocidade... Massa 1 vezes derivada da velocidade 1, certo? E F12 seria velocidade 1 menos velocidade 2 vezes B, né? Daí, isolando a derivada da velocidade 1, fica essa equação diferencial, né? Ok? Lembrando que o vector de estado x foi escolhido da seguinte forma. Ou as tensões equivalentes de capacitor ou as correntes equivalentes de inductor. Nesse caso seriam as velocidades das massas, certo? Velocidade 1, velocidade 2 e a força em K, né? Teríamos as três variáveis de estado. E as fontes seria simplesmente F, né? Simplesmente F, ok? Então seriam nossos vectores. Bom, no segundo nó, né? No velocidade 2, temos que entra força 1, 2 e sai FB, F2 e FK, certo? Desenvolvo cada um dos termos, certo? FB, F1, 2 é velocidade 1 menos velocidade 2 vezes V. FB, velocidade 2 vezes VB, né? F2 é massa 2 vezes derivada da velocidade 2. E FK faz parte do vector de estado, FK, né? Então não desenvolvo, certo? Então, aquela equação deixa em evidência a derivada da velocidade 2 e obtenho essa equação diferencial. Tá? Agora tenho que montar a equação de estado, né? Que tem que ser da forma x derivada igual a vezes x mais bu, né? Onde x é esse vector, u é esse vector, certo? E, bom, estaria faltando descrever a terceira variável, certo? Fk. Bom, Fk vai ser k vezes a integral de V2, certo? A tensão da mola, certo, é velocidade 2, certo? Então a força na mola vai ser k vezes a integral da velocidade 2, certo? Se eu derivar ambos os lados, certo? Vai ficar a derivada de Fk igual a k vezes V2. E essa seria a terceira equação. Então, diferencial. Com essas três equações a gente monta as equações de estado, certo? A primeira linha representa a primeira equação, segunda linha representa a segunda equação, terceira linha, terceira equação, ok? Então essas seriam as equações de entrada, certo? Ok. As saídas. Bom, queremos como saída a força na massa 1 e velocidade da mola, tá? A força na massa 1, certo? É o F1, certo? Seria F menos FA menos F12, certo? Ou seja, ser força F menos FA menos F12, ou seja, ser F vezes V1, velocidade 1 vezes VA menos velocidade 1 menos velocidade 2 vezes V, né? Certo? E y4, que é a saída 4, seria a velocidade da mola. A velocidade da mola seria a tensão equivalente da mola, que é igual à tensão equivalente V2. E essa tensão equivalente seria a velocidade 2. Né? Então, a velocidade em K seria igual à velocidade em 2. Né? Então, a velocidade em K seria a velocidade em 2. Né?
Então a gente monta o sistema y igual a cx mais d1, né? Onde y seriam as saídas Fm1 e velocidade da mola, né? Então aqui implemento a primeira equação, certo? A primeira equação, certo? E aqui implemento a segunda equação, bk igual a b2, tá? Essas seriam as equações de saída, certo? Bom, essa é a parte B, né? Parte B. Vamos para a parte C. Na parte C temos que obter equações de transferência a partir da equação de estado, né? G1, G2, G3. Vamos analisar o G1. G1 é a força na massa 2 dividido pela fonte UA, né? Olha só, a força na massa 2 seria nosso F2, né? Seria a massa 2 vezes a derivada da velocidade 2, né? Em Laplace ficaria m2s vezes b2, certo? Sim. Ok. Ou seja, a gente precisa calcular a velocidade 2, né? Velocidade 2. Bom, antes de calcular as variáveis, a gente vai deixar a equação de estado da parte elétrica e da parte mecânica na forma SI menos AX, né, igual a BU, para poder aplicar Kramer na parte elétrica e na parte mecânica. Tá? Então, olha só. Na parte elétrica temos a equação o sistema de equação de estado, né, da parte elétrica, a equação de entrada, né? Então a gente tem que obter a forma de Kramer, né? A forma de Kramer seria SI menos AX igual a BU, né? Aquele SI seria uma matriz identidade que seria 001 vezes S. Então seria S001, certo? Tem que ter o tamanho da matriz A. Se a matriz é 2x2, aquele SI tem que ser 2x2, certo? Então, aquele SI menos A seria aquela matriz SI menos essa matriz A, né? Então seria SI menos A, certo? Vezes X. X é o C e L, né? E BU seria o produto de B com U, certo? B com U, né? Isso aqui seria U, certo? B com U. Então B com U seria 1 dividido por CR1 vezes UA, certo? Mais 0UV. E outro termo seria 0A menos 1 dividido por L vezes V, né? Daria isso aqui, ok? Então, o SI menos A seria a diferença dessa matriz, né? Seria essa matriz menos essa matriz. Então a gente subtrai termo a termo, né? S menos isso dá S mais 1 CR1, né? 0 menos isso dá 1 dividido por C. 0 menos isso dá menos 1L, né? E S menos isso dá S mais R2L, né? Então isso aqui seria a forma de Kramer, né? O SI menos A vezes X igual a BU, né? Tá? Seria essa forma aqui, sim? SI menos AX igual a BU. Lembrem que a matriz SI menos AX é essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui é SI menos A. SI menos A vezes X, né? Igual a BU. Se eu calcular o determinante dessa matriz, vou encontrar o polinômio que vai dar os polos, tá? Então lembrem que o polinômio que dá os polos vem a partir do determinante dessa matriz, tá? Bom, agora a parte mecânica, né? Eu pego a equação de estado de entrada da parte mecânica e aqui também tem que formar o sistema AX
a SI menos AX igual BU, né? Então isso aqui é matriz A, isso aqui é vetor B, isso aqui é U, certo? Isso aqui é X, isso aqui é X derivado, né? Então eu preciso formar o sistema SI menos A, né? O I é uma matriz de identidade, certo? Tem que ser 3x3 porque a matriz A é 3x3, né? Mesmo tamanho que A. Então a matriz I seria uma matriz de identidade que seria uma matriz com diagonal unitária e o resto zero, né? Agora eu multiplico por S, então essa aí fica S00, 0S0 e 00S, né? Agora eu tenho que subtrair SI menos A. Então SI menos A, né? E essa matriz tem que multiplicar por X, né? Então a matriz X seria velocidade 1, velocidade 2 e força na mola, certo? Isso tem que ser igual a BU. O BU seria o produto desse vetor vezes F, né? O primeiro termo seria F dividido por M1, certo? O outro termo seria 0 vezes F. E o último termo seria 0 vezes F, né? Tá? Então, o SI menos A seria a diferença dessas duas matrizes, né? S menos S, S menos S, S menos S, termo, termo, né? Então, esse aqui seria a matriz SI menos A, né? Esse aqui seria o vetor X e esse aqui seria o vetor BU, tá? Então aí já tenho o sistema SI menos A vezes X igual a BU, né? E com isso está pronto para ser analisado no Cramer, tá? Bom, a primeira função de referência que a gente quer é fm2 com A, né? Então seria o G1. Então o G1 começou determinando o Fm2, que seria a força 2, né? A força 2 é a massa 2 vezes derivada da velocidade 2, né? Aplicando o Kramer fica m2 vezes s vezes velocidade 2. Então preciso calcular velocidade 2, certo? Então velocidade 2 eu pego a partir do sistema SI menos AX igual a BU da parte mecânica, né? Então, assim, a velocidade 2 vai ser a segunda variável, certo? É a segunda variável, né? Ou seja, vou ter que substituir a segunda coluna pelo vetor BU, certo? Pelo vetor BU. Sim. Tá? Então, a segunda coluna tem que substituir pelo vetor BU, né? Então, segunda coluna substituo pelo vetor BU, né? Então, aqui seria F dividido por M1 é 0 e 0, certo? 0, certo? Então, o numerador seria F dividido por M1, certo? Vezes menos Bs dividido por massa 2, certo? E o denominador seria K vezes esse determinante mais S vezes esse determinante, né? Certo? Bom, logo a velocidade 2 seria menos F dividido por M1 vezes Vs dividido por M2, né? Vezes esse polinômio, que seria o determinante, né? Esse polinômio daria os polos do sistema, né? Estaria dando 3 polos, certo?
Disculpen, aquí sería positivo, ¿no? Es positivo. Es positivo porque positivo de ver. No. Esqueça, ignoren lo que falei. Não é positivo, é negativo, tá? É negativo. Tá certo. Tô viajando, tá? Bom, logo a velocidade 2 vai ser essa expressão, né? Então, o polinômio do denominador, que seria o polinômio dos polos, o determinante do denominador, né? Vou chamar delta m, tá? Ou seja, um delta mecânico, ok? Seriam os polos mecânicos, né? Ok? Então, aí, aquele M1 e M2 podem passar para o denominador, né? Então ficaria F vezes B vezes S dividido por massa 1 vezes massa 2 vezes delta mecânico, ok? Essa seria a velocidade 2, tá bom? Bom, então como a força 2 era M2S vezes V2, substituo o V2 aqui, né? Então eu substituo esse valor por esse valor aqui, ok? Bom, seria M2 vezes velocidade 2, velocidade 2 substituído pela equação que a gente obteve, né, da velocidade 2, né? E teria um sinal negativo fora, né? Agora, aquela massa 2 podemos simplificá-la com essa massa 2, né? Então, a massa 2 vai ser... desculpa, a força 2, né? Ou força massa 2 vai ser... B vezes S cuadrado dividido por massa 1 vezes delta M, né? Vezes a força F, né? Mas a força F agora seria Kt vezes a corrente do indutor, certo? Lembrando do elo, né? O elo é Kt vezes IL. Então a gente substitui aquele F por Kt vezes IL, né? Ou seja que Fm2 vai ser então B vezes Kt vezes S cuadrado dividido por massa 1 vezes delta M vezes IL. Tá? Então agora temos que calcular aquele IL, certo? Temos que calcular aquele IL. Tá bom? Então para calcular aquele IL, vamos para a forma de Kramer da parte elétrica, né? A gente obteve essa equação daqui, certo? Bom, essa é só uma equação de estado, né? Bom, não, essa aqui é o SI menos A, né? A forma de Kramer, certo? Vezes X igual BU, né? Certo.
Mas sim, a gente queria o FM2 com a fonte UA, certo? Com a fonte UA. Então a gente tem que eliminar a fonte UV, né? Lembrem que a gente tem que trabalhar com a entrada desejada, né? A gente trabalha por superposição. Então, se a gente quer a entrada UA, a gente elimina a outra entrada. Tá? Então, daí, como IL é a segunda variável, tenho que substituir a segunda coluna pelo VU. Ou seja, ficaria assim, certo? Então, o IL seria essa expressão daqui, certo? Onde o denominador seria a determinante dessa matriz, né? E vou chamar delta E, né? Delta E seria polinômio dos polos elétricos, né? Então, delta E seria os polos elétricos, tá? Bom, como já encontrei o IL, sustituyo aqui, certo? Sustituyo aqui, ok? Bom, o IL, certo? O A dividido por LCR1 dividido por delta E, certo? Delta elétrico, né? Aquele termo aqui, LCR1, posso passar para o denominador. Ficaria LCR1 vezes delta E, certo? Então, esse termo aqui, vou substituir aqui, sim? Em L, tá? Então, como essa aqui é a expressão de FM2, né? Tenho que substituir IL por essa expressão daqui, certo? Então, aqui ficaria B vezes KT vezes S quadrado, né? E ele seria vezes o A, né? Dividido por massa 1 delta M L vezes C vezes R1 vezes delta E, né? Ou seja, o FM2 seria B vezes KT vezes S quadrado vezes o A dividido por massa 1 vezes L vezes C vezes R1 vezes delta mecânico vezes delta elétrico, né? Bom, a gente queria a função G1 igual FM2UA, né? Olha só, aqui tem UA e aqui tem FM2. Então, simplesmente passo aquele UA dividindo, né? E aí vou obter FM2 dividido por UA, certo? Logo, aqui na função de referência vai ser igual a FM2 dividido por UA, vai ser essa expressão aqui, certo? Vai ser V vezes KT vezes S quadrado dividido por massa 1 vezes L vezes C vezes R1 vezes delta 1 vezes delta mecânico vezes delta elétrico. Tá bom? Então, essa seria a primeira função de transferência, 1G1, certo? Agora, a segunda equação de função de transferência seria velocidade da mola dividido por F. A velocidade da mola é simplesmente velocidade 2 dividido por F, né? Por quê? Olha o circuito. A velocidade da mola, Bk, corresponde à velocidade 2, certo? B2 igual a Bk, certo? Como a gente já calculou B2, né? Olha só, a gente já calculou B2, né?
B2 é aquela. B2, desculpa. B2. É essa pressão daqui, certo? B2 é essa pressão daqui, sim. B2 é essa pressão daqui, né? Copiar, vou colar aqui. B2. B2 é essa pressão daqui, certo? Né? Então, queremos V2 dividido por F, né? Que seria o VK dividido por F, né? Esse seria o G2. Né? G2. Então simplesmente passo o F dividindo, certo? Passo o F dividindo, então vai ficar B2 dividido por F, né? Então vai ser simplesmente menos B vezes S dividido por M1, M2, delta M. Ok? Só esqueci de um negativo, né? Esqueci aquele negativo aqui. Então Fm2 ficaria aí, né? Fm2 seria isso aqui. Então Fm2 ficaria negativo aqui, né? Negativo aqui. Então Fm2 seria negativo aqui. Tá? Então o Fm2 seria negativo aqui. Ok? Esse seria. Tem que corrigir o G1, tá? É negativo. Ok? Certo? Bom, e o G3, queremos FV em função de UV, né? O FV seria nosso F12, né? F12, que seria a velocidade 1 menos velocidade 2 vezes B, né? Velocidade 1 menos velocidade 2 vezes B, né? Então pegamos a equação de Kramer, né? Aí na parte mecânica, como a velocidade 1 é a primeira variável, substitui a primeira coluna pelo vector VU, certo? É. Então a primeira coluna substitui pelo vector VU, tá? E o ΔM seria o determinante do denominador, né? Então aí vai ficar F por M1 vezes essa expressão, certo? Dividido por ΔM, né? Isso seria velocidade 1 vezes igual F vezes aquele polinômio dividido por M1 ΔM, tá? Essa seria a velocidade 1. E velocidade 2 a gente já calculou, certo? Velocidade 2 está aqui, certo? A gente já calculou. Então a gente faz V1 menos V2 vezes B, tá? Então FV ficaria, isso aqui é velocidade 1 e isso aqui é velocidade 2, né? Velocidade 2. Certo? Aqui é VCF, né? Vezes F. Certo? Bom, olha só. Aqui a força F é comum para os dois termos, né? Então aquele F posso deixá-lo fora, certo? Aquele F eu vou deixá-lo aqui fora. F, né? E aqui na matriz, vou deixar aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Vou tentar deixar o mesmo denominador, né? Mesmo denominador, então aqui vou multiplicar M1 vezes
S cuadrado más B dividido por masa 2 veces S más K dividido por masa 2. Aquí sería menos más, ¿cierto? Más B veces S, ¿cierto? Todo eso dividido por... y tengo que multiplicar por B, ¿no? Tengo que multiplicar por B ambos. Entonces aquí ficaría B cuadrado, ¿no? Y aquí ficaría por B, ¿no? ¿Cierto? Dividido por masa 1, masa 2, delta M. ¿Cierto? Bom, isso seria a força 1, 2, né? Força 1, 2 ou a força FV, né? Tá. Então a força FV seria toda essa pressão vezes F, né? Mas o F é a força e aquela força equivale a uma constante vezes IL, né? Ou seja, eu teria que substituir aquele F por KT vezes IL, né? Então o FV vai ser tudo isso vezes KT vezes KT vezes IL, né? Então eu teria que calcular aquele IL, certo? Só que com entrada UV. Porque eu queria a função FV dividido por UV, né? Que é a G3, né? Então preciso trabalhar com entrada UV, ok? Então para calcular IL preciso trabalhar com a parte elétrica, né? Parte elétrica. A parte elétrica temos IL igual. IL é a segunda variável, então substituo a segunda coluna pelo vetor BU. Só que agora quero entrada UV. Como quero entrada UV, elimino UA, certo? Elimino UA. Aí calculo calculo o determinante eléctrico, determino a un numerador, ¿cierto? Y L ficaría isso aqui, ¿sí? Y L. Ok? Ok. Então, IL ficou esse termo aqui. Tá bom? Agora, aquele IL vou substituir por esse IL daqui, certo? Então, aquele IL daqui substituyo por esse IL daí. Tá bom? Então, o FB vai ser igual a tudo isso aqui, né? Vezes KT vezes IL, né? O FB vai ser todo isso aqui, vezes KT vezes IL, né? IL é tudo isso aqui, né? E faltou o KT, né? Vezes KT. KT IL, né? Tá bom? Então tudo isso aqui é IL, isso aqui é KT. IL vezes KT seria a força F, tá? Então, arrumando aqui aquela função, temos que FV vai ser o quê?
FB vai ser tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui multiplicado por S mais vezes KT vezes S mais 1 dividido por C vezes R1, né? Dividido por L veces delta E, né? Vezes UB, né? Vezes UB. Então a gente quer o de 3 igual FB dividido por UV, né? O sea, simplesmente pego aquele UV, certo? E passo dividindo aqui, né? Passo dividindo aqui, certo? UV. Então F dividido por UV seria simplesmente essa expressão daqui, tá? Ok. Então essa expressão daqui seria o FV com UV, tá? Então, E de 3ds igual FV UV igual a essa função de referência, tá bom? Ok. Então vamos para a próxima parte, que seria obter o diagrama de Mason, acho que era, né? Isso aí. Não, não era obter Mason, era obter diagrama de fluxo simplesmente. Mas seria bom vocês tentar obter o Mason em casa, porque vai que cai na prova, né? Tá? Fica a dica. Bom, aqui simplesmente a gente faz o procedimento para obter um modelo com integradores, né? Então, na parte elétrica temos a corrente I1 igual a UA menos UC, né? Dividido por R1, né? Depois temos a malha UC igual a tensão em R2 mais a tensão em L, né? Mais a tensão UV, né? Daí separo a parte com derivada UL, certo? Que vai ser LS igual VCIL, né? E aí isolo IL, né? E daí determino o resto dos termos, né? Aí tem o elo da parte elétrico para mecânico, né? Depois aqui trabalho com o primeiro nó, certo? O primeiro nó entra F, sai FA1, F1 e F1,2, né? Aí trabalho com termo com derivada e aí isolo a variável, né? Daí determino FA, F1,2, né? Daí trabalho com velocidade 2, naquele nó entra F1,2 e sai FB, sai F2 e sai FK, né? Aí desenvolvo, né? O termo com derivada seria M2 vezes velocidade 2. Aí isolo velocidade 2, né? Aí calculo FK e FV, né? E daí simplesmente desenho o diagrama de blocos, né? O diagrama de bloco é esse aí, certo? Depois dou o nome a cada bloco, né? Cada bloco chamo G1, G2, G3, G4, G5, G6, né? E os blocos que retornam chamo de H. Esse aqui retorna como H1, esse retorna como H2, esse retorna como H3, esse retorna como H4, né? Então, o diagrama de fluxo simplesmente cada bloco representa um fluxo, certo? G1, G2, G3, G4, G5, assim por diante, né? Só que antes de cada sumador separo por um ganho unitário, certo? Senão o Mason daria errado,
Ok? Então seria um diagrama de bloco e um diagrama de fluxo. Certo? Seria isso, pessoal. Tá? Um abraço.